Você sabia que o glúten ele pode ser um grande vilão se você tem tireoidite Hashimoto? Pois é isso mesmo, ele pode acabar piorando os seus sintomas do Hashimoto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou compartilhar um conteúdo de altíssimo valor para você. E eu tenho certeza que com essas dicas você vai começar a melhorar sua qualidade de vida e você vai conseguir também transformar sua alimentação de um jeito muito mais fácil. Eu sou o Dr. Felipe Aragão, eu trabalho com doenças autoimunes e emagrecimento. Eu sou pós-graduado em nutrologia e estou fazendo pós-graduação também em endocrinologia para trazer o melhor para vocês. E o que eu mais atendo aqui no Instituto é pessoas que querem perder peso de forma saudável e também pessoas que têm doença autoimune. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos que hoje tem muito conteúdo. Espero que todo mundo que está entrando aqui fique com a gente e aprenda bastante. Então, uma boa noite para Fernanda, boa noite para Raíssa, para Karen, para Maria Helena, para Cris, para Íria. Boa noite para todo mundo, para Juliana, para Neide, para Sabrina, Soraya. Boa noite, Má. Boa noite, Andréia, Pri, Maria Lúcia, Pati. Boa noite, Ivan, boa noite, Nussi. Pessoal, me confirma se o som e imagem tá tudo certinho para vocês pra gente começar, tá bom? Boa noite, Manuela, boa noite, Lu. Opa, perfeito. Anne, boa noite. Boa noite, pessoal. Celíaca tem a ver com a live. Sim, vai falar sobre glúten, né? É uma parte bem interessante você tendo doença celíaca participar. Óbvio que a gente vai focar isso pro Hashimoto, que as pessoas que têm tireoidite Hashimoto não entendem sobre isso. Você tem doença autoimune, no caso a doença celíaca, que reage pra caramba, a gente vai abordar um pouquinho disso, aí é mais importante ainda saber sobre os alimentos que tem glúten, tá bom? Então isso é importante. Aqui, vamos lá. Tudo certo, então tá bom. A Fê já me falou que tá tudo certo, vou confiar nela e vamos conversar aqui bastante. Boa noite para Ju, a Juliana, o melhor médico, tenho colocado todos os seus ensinamentos em prática. Minha vida mudou muito. Muito bom saber disso, Ju. Obrigado pelo seu depoimento aí ao vivo. Isso é muito legal. Faz com que as pessoas também fiquem mais aqui com a gente. Bom, pessoal, vamos lá. Eu trouxe aqui bastante coisa para a gente conversar e tenho certeza que a gente pode. Que a sua vida e o seu conhecimento não vai ser o mesmo depois dessa live. Então, primeiro, obviamente, a gente sabe que tem pessoas que não acompanham a primeira live que está acompanhando. Então, a gente sempre parte do princípio que vocês não sabem nada, tem pessoas que já estão acompanhando mais tempo e vão saber, e aí a gente vai progredir com o assunto, combinado? O que a gente tem que saber aqui já de antemão? A gente tem live toda semana, então a gente vai conversar bastante sobre vários temas. Se você quiser um tema específico, manda no direct ou manda na caixinha de perguntas que a gente vai sempre estudar com muito carinho a possibilidade de fazer. Então, a primeira coisa, vamos entender o que é tireoidite Hashimoto. O que é o bendito Hashimoto? Tem pessoa que nem sabe o que está acontecendo e já escutou, mas não sabe o que é. Hashimoto nada mais é do que uma doença autoimune. Uma doença autoimune em que o seu sistema imunológico ataca um órgão principal, que é a tireoide. Apesar disso, ele tem uma inflamação em todo o seu organismo. Isso é importante você saber, que é uma inflamação em todo o seu corpo, mas tem um foco na tireoide. É só a tireoide que vai acometer? Não, tem outros órgãos também. Mas, grave isso, o foco da tireoidite, tanto que fala tireoidite, ite de inflamação. Então, inflama a tireoide e a causa é autoimune. A causa é porque o seu sistema imunológico ele não funciona como deveria funcionar e, obviamente, que acaba atacando a sua tireoide. Isso vai causar sintomas para você, que às vezes não está inicialmente não vai chegar num hipotireoidismo necessariamente, você já tem sintomas. Tá? Então é importante você saber, por exemplo, a tireoidite Hashimoto,
ela vai causar sintomas iniciais como fadiga, cansaço, pode causar perda de peso, ganho de peso, desculpa, queda de cabelo, pode ter dificuldade de concentração, declínio cognitivo, aquela névoa mental, tudo isso pode ser do Hashimoto, da inflamação que ele está gerando. E não necessariamente ele já tá num quadro de hipotireoidismo. O que não é muito comum quando você recebe um diagnóstico de tireoidite Hashimoto é escutar a famosa frase de que não tem o que fazer e que você deve se contentar com isso e, obviamente, que você deve esperar chegar no hipotireoidismo para aí sim iniciar um tratamento. Porém, a gente sabe aqui, quem me segue, sabe a importância que tem da gente já com o diagnóstico em mãos, já tomar atitudes. Porque quanto mais você reduz a inflamação, quanto mais você equilibra o sistema imunológico, você retarda a evolução para o hipotireoidismo ou até mesmo impede a evolução disso, do hipotireoidismo, e também os seus sintomas melhoram drasticamente, sem você precisar repor o hormônio tireoidiano. O hormônio tireoidiano é importante, mas ele não pode ser apenas a única ferramenta do médico. Então, isso é importante. Você já entender o que é tireoidite de Hashimoto, tá? Deixa eu ler aqui alguns comentários que eu vi que o pessoal foi escrevendo. Deixa eu ver que pessoas estão chegando aqui. O Kosh está aí, um abraço, Kosh. Tá, tô te esperando aqui para nossa segunda consulta, hein? Havana, toma muito tempo por ano. Como saber se devo diminuir essa dosagem? Sempre avaliando os exames com os sintomas, tá bom? Aqui a Mash escreveu aqui: meu médico me disse que o que tinha que acontecer de pior já aconteceu, que é o hipotireoidismo, e não tem mais o que fazer para melhorar. Então, isso é muito comum. Já está no hipotireoidismo, agora não tem o que fazer. Mas você vai ver que mesmo com hormônio, você vai sentir, pode ter sintomas. Então, é super importante e é sobre isso que a gente vai falar. Então, a gente já entendeu, né, que hoje, para quem não sabe, a gente vai falar sobre o glúten e o Hashimoto. Então, a gente vai aprender hoje como que o glúten, ele piora, ele pode ser um grande vilão para quem tem tireoidite Hashimoto. É importante vocês saberem disso, porque o que acontece? O que é o glúten? Agora a gente já falou sobre o que é a tireoidite Hashimoto, vamos falar sobre o que é o glúten. O glúten é uma proteína, que ela é encontrada no trigo, na cevada, no centeio, tá? E o que acontece? Você encontra no dia a dia, você consome alimentos que tem trigo no dia a dia, né? E o consumo que você tem diariamente faz com que você tenha um grande gatilho para acionar esse sistema imunológico. E por que o glúten pode ser um problema para você? Simplesmente porque o glúten, ele, quando você consome o glúten, você ativa o sistema imunológico. Essa é a primeira questão. Existe uma reação imunológica sobre o glúten, porque o glúten não é fácil de ser digerido. A gente não digere o glúten, entendeu? Então, o glúten não sendo digerido ativa o sistema imune. Só que o que acontece? O sistema imune vai atacar, ele vê aquela molécula do glúten, aquela proteína do glúten, e vai atacar. Só que aquela molécula do glúten, ela é semelhante, a estrutura molecular dela é semelhante à estrutura da proteína da tireoide, tá? Isso faz, então, como existe um negócio que a gente chama de mimetismo molecular, ou seja, imita, né? O glúten imita a tireoide, vamos colocar assim para você entender de forma mais fácil. O sistema imunológico gera uma reação cruzada, ou seja, o sistema imunológico ele quer atacar o glúten, só que ele olha no seu organismo e vê que a tireoide é parecida com glúten e ataca a tireoide também. E aí é um grande ponto, porque a partir do momento que você vai consumindo glúten, você vai estimulando essa produção de anticorpo e de ataque. E aí aumenta a destruição dessa tireoide, pode acelerar. Então, o consumo de glúten para quem tem Hashimoto pode ser sim um grande gatilho. Doença autoimune nunca tem um gatilho único. Então, é uma doença multifatorial. Tem vários fatores que ajudam o Hashimoto a piorar. Mas o consumo do glúten é um ponto que deve ser levado em consideração. O glúten ele vai aumentar a inflamação
no organismo. Aumentando a inflamação no organismo, você ativa mais o sistema imunológico. Ativando mais o sistema imunológico, você piora a sua condição autoimune, no caso que a gente está falando, o Hashimoto. O glúten, ele tem a capacidade no intestino de deixá-lo vazado. O intestino ele tem que estar juntinho para formar uma barreira mecânica, para proteger o seu organismo contra as bactérias, contra toxinas, que essas bactérias e toxinas não passem do buraco, né, da luz do intestino para o seu sangue, porque aí vai ativar o sistema imunológico. Então você tem um negócio que parece um cadarço que amarra uma célula do intestino na outra, chamada junção estreita. E essa junção estreita, ela é destruída pelo glúten, fazendo com que as células fiquem mais separadas, o que ajuda a ter esse intestino que a gente fala de intestino vazado, ou leak gut. O intestino vazado permite a entrada de bactérias e permite a entrada de toxinas, ativando ainda mais o seu sistema imunológico. Então, de forma direta, o glúten estimula o seu sistema imune e de forma indireta também. Por isso, tem pessoas que têm tireoidite Hashimoto e não conseguem melhorar, mesmo tomando hormônio tiroidiano, já corrigindo o hipotireoidismo. Por quê? Ocorre essa inflamação exacerbada, exagerada, fazendo com que haja uma ativação constante do sistema imunológico. E aí o que acontece? Aumenta cansaço, aumenta dor articular, aumenta inchaço abdominal, aumenta, né, a barriga fica mais inchada. E aí trazendo, já que a gente tem pessoas aqui que estão querendo saber sobre doença celíaca, até trazendo essa questão. Existe pessoa, é comum a pessoa ter Hashimoto, tá? E doença celíaca. Deve ser pesquisado. Quando você tem um Hashimoto, é bom a gente descartar doença celíaca. Ou se você tem doença celíaca, pesquisar se tem Hashimoto. Porque é comum ter associação. As pessoas que têm doença celíaca e Hashimoto, esse Hashimoto tende a ser mais agressivo. Tende a ser um Hashimoto em que tem uma destruição mais acelerada da tireoide. Por quê? Porque o sistema imunológico é mais reativo. E aí a gente tem que tomar cuidado total com o consumo do glúten, obviamente. Você vai perceber que você vai ter uma melhora clínica ao tirar o glúten tendo Hashimoto. Porque não é só a doença celíaca. A doença celíaca é um extremo. A gente tem que entender que existe a normalidade, o extremo que é a doença celíaca, e essa linha de transição, que é extensa, a gente tem a sensibilidade ao glúten não celíaco, que é aquela pessoa que tem sensibilidade ao glúten, mas não tem os anticorpos ou os linfócitos vão atacar o glúten de forma tão exagerada quanto na doença celíaca. Por isso que a contaminação cruzada, às vezes, ele consegue tolerar, coisa que quem tem doença celíaca não tolera. Então a gente tem essa gama de coisas aí que muda muito quando a gente está falando de tireoidite Hashimoto e o glúten. É importante a gente saber que mesmo não tendo doença celíaca, a retirada do glúten pode ajudar e muito no processo autoimune. Vamos lá. Se eu tiver Hashimoto e hipotireoidismo, também irá ajudar? Ou não é mais necessário? Com certeza, porque o que acontece? Você está tratando, quando você tem hipotireoidismo e Hashimoto, você está tratando com hormônio só o hipotireoidismo, você não está tratando o Hashimoto. O Hashimoto, ele trata quando você diminui a inflamação, quando você equilibra o sistema imunológico. Então, se você entende que o que a gente acabou de falar aqui, que o glúten estimula o sistema imunológico de forma direta e indireta, que o glúten gera uma inflamação no organismo, você vai ver por que é importante a retirada também, entendeu? E quais os benefícios que a gente vai ter ao eliminar o glúten? Quando você elimina o glúten, você vai ver que a sua energia aumenta, então aquela fadiga, aquele cansaço diminui drasticamente. Você vai ver que seus níveis de inflamação diminuem, então dor articular diminui também, enfim. Você vai ver que dor muscular também pode diminuir. E você ganha, obviamente, qualidade de vida, o que te ajuda muito a ter saúde e você consegue viver, não ficar no automático, né?
que é o que? Sobreviver. Muitas pessoas querem sobreviver, né? Ou, na verdade, a maioria não quer sobreviver, mas acaba acostumando isso porque recebe notícias de que não tem nada para fazer. Então, esse é um ponto bem importante, tá bom? Falei demais, preciso me hidratar aqui, pessoal. Deixa eu só dar um oi aqui, ver como que vocês estão aqui. Que eu vou falando, vejo um monte de mensagenzinha aqui e a gente... Aí, ó, a Aline perguntou aqui. Quem tem Hashimoto deve evitar comidas com traços de glúten ou seria somente para celíacos? Então, Aline, a gente tem que sempre ver assim, se pode conter o glúten é uma coisa, mas traços também pode ser uma questão. E aí você fala assim, né? Deve evitar? Isso tudo deve ser testado. Tem pessoas que têm sensibilidade tamanha ao glúten que é praticamente um celíaco. Praticamente um celíaco. A diferença é que não tem anticorpo. Mas eu tenho um paciente que não tem os anticorpos, a biópsia está normal, mas consome glúten, tem praticamente sintoma, qualquer coisa que tenha reação cruzada ao glúten, sente. Então é importante a gente saber dessa questão. O ideal é retirar. Tem pessoas que têm Hashimoto que não tem uma reação tão forte, mas você vai estar estimulando o sistema imune também. E a gente acabou de ver aqui, por exemplo, tem artigos já mostrando que o anticorpo anti-TPO ele aumenta com o aumento do consumo do glúten. E já tem também indicando que a redução pode reduzir os anticorpos também. Então, é como eu falei, o Hashimoto é uma doença autoimune que, como toda doença autoimune, tem vários fatores. Mas você conseguir fazer algo por você vai te ajudar, tá bom? A Havana pergunta aqui, ó, tenho celíaca e tenho hipotireoidismo. Tenho muito cansaço e raciocínio lento. O que está errado, doutor? Você está olhando, por exemplo, só a questão, talvez, você esteja tratando esse hipotireoidismo só com hormônio e não está pensando no todo. Quando você desinflama, você tem que zerar glúten, né? Não tem jeito. Mas tem que avaliar, por exemplo, como estão os níveis de inflamação. Tá? Isso daí caberia até uma avaliação, com certeza, para você melhorar. Aqui a Lúcia perguntou assim: o Hashimoto faz com que a pessoa engorde? Sim, pode fazer sim, tá? O Hashimoto pode fazer a pessoa engordar. Por quê? Porque vai destruindo a tireoide e o hormônio tireoidiano baixo diminui o que a gente chama de taxa metabólica basal, que são as calorias que você consome ao longo do dia, né, para ficar em repouso. E a diminuição dessa taxa metabólica basal faz você também ganhar peso mais fácil. Então, se você tem Hashimoto, você pode também, pela inflamação geral, ganhar peso. Então, tem muitas questões aí que precisam ser tratadas dentro da perda de peso. Então, é aquela pessoa que faz a dieta e às vezes não perde nada de peso, a amiga dela faz a mesma dieta, perde 5 quilos. Ou faz a dieta e ainda ganha peso, e aí vai na Nutri e a Nutri fala: você tá me enrolando, você não tá comendo. E aí vai ver, tá comendo sim, só que você não tá comendo o que eu prescrevi, tá comendo, só que a Nutri não entendeu que ela tem Hashimoto e precisa de uma alimentação diferenciada, de uma estrutura também de protocolos que ajudem a reduzir a inflamação também, tá bom? A gente nasce celíaco? Sim, porque tem relação com a genética, né? Certo, pessoal? Leites e derivados também é prejudicial para quem tem Hashimoto, doutor? Sim, Adalgisa, um beijo para você. E sim, eu só não tô falando dele porque hoje eu foquei bem no glúten, entendeu? Tô querendo trazer só o glúten, mas o leite também. O leite também tem a mesma ideia, tá? E aí vem aquele ponto que é importante vocês saberem. O que é o que a gente falou? O que é o glúten, né? A proteína lá que tem no trigo, centeio, cevada. E aí, o que você está comendo no dia a dia que tem glúten? Ó, primeira coisa que você tem que entender, e aí eu já vou passar uma dica, que essa é a melhor de todas, pensando no glúten. Você quer tirar o glúten? Primeira coisa que você tem que entender, leia rótulos. Não tem como, pessoal. Tem que ler rótulo. Atrás no rótulo, ele sempre vai falar se contém ou não contém glúten.
sempre, entendeu? Isso é importante. Então é importante você saber se tem glúten ou não. Então você vai ver lá o molho que você consome, a sopa, os temperos, enfim. Se você consumir algum tipo de biscoito, algum tipo de bolacha, né? Então algum tipo de ah, um macarrão pode ter também por conta da farinha. Então é importante você ver, tem macarrão feito de farinha mais comum, é feito de farinha. Ahn, então é importante você ler o rótulo. No rótulo vai estar mostrando se contém glúten ou não. E aí você vai poder iniciar suas substituições. Quando a gente está falando de substituição, você vai ver. Você consome, por exemplo, macarrão. Tem macarrão sem glúten, que é feito com farinha de arroz, mais comum. Ah, tem bolo que é feito de farinha de trigo. Aí você substitui por farinha de amêndoa, farinha de coco. Também é uma opção, tá bom? Lembrando, isso é uma coisa importante, que alimentos de verdade não contêm glúten. Então, você vai ver, por exemplo, que o arroz não tem glúten, tá? Que frutas não tem glúten, que os vegetais, né, não tem glúten, que batata não vai ter glúten. Então, isso te traz um conforto também. Dá para você se alimentar bem e não estar consumindo glúten, entendeu? Ao mesmo tempo, você vai ganhar saúde. E aí, a dica que eu dou é assim: a cada 3, 4 dias, avalie o que você está comendo hoje, né? Então, pega hoje já, anota o que você está comendo e veja o que tem glúten, de tudo que a gente falou aqui. Então, por exemplo, o pão que você consome no dia a dia, de manhã cedo, ele tem glúten. E aí, quando você pega o pão, aí você vai lá ver todos os alimentos que você consome com glúten. Você vai pegar, por exemplo, o pão. Faz por 3, 4 dias pão sem glúten. Tem vários pães sem glúten de boa qualidade. Não vai ser um xoxo, nada que você se sinta incomodado. Você vai ver que é muito bom mesmo, tá? Tem pães muito bons hoje sem glúten, que dá para você fazer essa substituição. E aí você eliminou o pão com glúten. Aí, eu sempre consumo um bolo. Tem um bolo sem glúten. E aí você vai trocando. Então, a cada 4 dias, escolhe um alimento que você está consumindo, que contém glúten, e troca. Com o tempo, você vai ver que você não vai estar consumindo glúten de forma muito mais leve, tranquila, entendeu? E você vai ver que com o tempo, os seus sintomas vão melhorar bastante. Tá bom? A Marisa perguntou aqui, se eu vejo remissão do Hashimoto ao tirar glúten por mais de 30 dias. Eu já vejo redução dos anticorpos. Tá? Eu já vi pessoa que eu já tive 2 casos que a pessoa era tão sensível ao glúten que os anticorpos negativaram, entrou em remissão só de tirar o glúten. O glúten por 30 dias não é o mínimo, tá? Não é o suficiente, é o mínimo. O mínimo são 30 dias, mas o ideal é de 90 a 120 dias, tá bom? Aqui a Josiane falou, ó, tenho tireoidite e desânimo, fadiga, sono ruim, muita queda de cabelo. Será que eu tenho neuroinflamação? Pode ser causada sim por conta do Hashimoto. Importante tratar isso, tá bom? Muito bom, pessoal. Vocês estão participando bem bacana para uma live que é sobre um tipo de alimento, né? Bem bacana mesmo. Gostei da participação de todo mundo aqui. E para a gente finalizar a questão de hoje, entender, eu crio esse desafio para você. Faça essa lista, veja os alimentos que você consome que tenha glúten, e a cada 3, 4 dias você pega um alimento e substitui por um sem glúten. E aí eu quero que vocês me passem, eu vou confiar em vocês que estão assistindo aqui a live, tá? Mais de 40 pessoas aqui ao vivo, fora as pessoas que estão assistindo agora gravado também. Vocês vão me dar um feedback. Manda mensagem falando, olha, tirei o glúten, não adiantou nada, tirei o glúten, melhorou tal coisa. Quero ver isso de vocês, tá bom? Faça esse teste aí. Aí, ó, a Marisa também vai fazer um teste para me contar, tá bom? É uma coisa simples de vocês estarem fazendo. Obviamente que tireoidite Hashimoto não é algo
simples, não é algo que é só tirar glúten, mas é um ótimo passo. Um ótimo passo. E tem pessoas que reduzem drasticamente os anticorpos. E aí aquela coisa, você vai ver que eliminar o glúten, além de ter o benefício, você vai ver que é uma forma de autocuidado, né? Uma forma de você estar cuidando melhor do seu corpo. Pessoas que sentirem muita melhora, é ótimo isso. E pessoas que sentirem pouca melhora, ou pessoas, enfim, retirar o glúten vai ajudar muito. É uma coisa que eu pratico, né? No dia a dia eu não consumo glúten, eu consumo quando eu vou viajar, então algo esporádico, um pouquinho mais tranquilo, também não tenho doença autoimune, mas não é por conta disso que o glúten me faz bem, entendeu? O glúten pode inflamar de várias questões. Hoje a gente falou de como ele aciona o sistema imunológico, como ele piora o intestino. Mas só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que às vezes têm um intestino super ruim ou têm dificuldade para emagrecer, que consomem glúten o tempo todo e isso piora. Isso é importante. Eu sei que assim pode ser desafiador no começo, né? No começo sempre tem mais desafio. Mas à medida que você vai vendo os benefícios para a sua saúde, você vai ver o quanto que valeu a pena, né? O quanto que você vai se sentir feliz em ter feito uma medida que aí relativamente simples, né? Vai ver que não é muito difícil fazer essa mudança. Leva um pouquinho de tempo para você se permitir, né? Mas vocês vão ver que vai valer muito a pena. Melhora muita coisa. Eu já vi muita coisa melhorar aqui na clínica, online. Eu já vi pessoas que me seguem, que fizeram, me deram feedback, enfim. É algo que é bem interessante, tá? E obviamente, é só tirar o alimento. Se você tiver dificuldade, tá? Se você quiser adaptar a sua alimentação, tratar o seu Hashimoto de forma personalizada, pode agendar sua consulta aqui no Instituto, que vai ser um prazer estar recebendo você aqui também para a gente iniciar um tratamento. Aí a gente vai abordar todos os mecanismos, né? Todos os pilares ou gatilhos que podem acionar o seu Hashimoto. Então, é um tratamento muito mais amplo. Então, fica aí o convite também. E, obviamente, que se você quiser agendar sua consulta, você tem duas opções, né? Duas formas. A primeira pode me mandar um direct. E a segunda, você pode clicar no link da minha bio, que também vai te levar lá para a minha equipe de agendamento, para fazer a sua consulta aqui comigo no Instituto. E, obviamente, a gente cuidar de você de forma 360 aí da sua saúde, a ponto que vai melhorar a sua fadiga, vai melhorar a sua energia, a gente vai ajustar a tireoide, vai estar avaliando todos os compostos, toda a sua alimentação, todos os seus exames, parte intestinal e tudo mais para você conseguir ter um resultado extraordinário. Mas o que fica de ponto aí fundamental para você é que você dê o primeiro passo, que você pegue e retire o glúten, né? E isso é importante. Vocês vão ver que vai mudar, tá bom? Aí, por exemplo, a Érica que mandou aqui, ela falou que, ó, tem a Hashimoto e artrite reumatoide, sem glúten desde maio, mas ainda com fadiga e cansaço. O que mais investigar ou tirar a alimentação? Então, é isso que você precisa entender. Você tem a artrite reumatoide também. Existem alimentos que são importantes retirar na artrite reumatoide. Existem suplementações que vão ajudar. Por exemplo, você melhorou a inflamação, tá com fadiga e cansaço, tirou o glúten já, tem que avaliar como tá a sua mitocôndria, que às vezes ela sofreu já tanto tempo que isso não foi o suficiente para você melhorar. E pode acontecer, tá bom? A Lucelena tá aqui falando para vocês, ó, tirei o glúten e as dores articulares, gordura e cansaço foram embora. Entendeu? Então é que eu falo para vocês. A questão depende muito. Óbvio que, para quem não sabe, a Lucelene também já é minha paciente. Então é óbvio que a gente já fez um trabalho muito mais abrangente do que só a retirada do glúten. Mas que é importante dentro do tratamento, né? Sheila falou que a consulta dela é amanhã. Legal, então amanhã de manhã estaremos juntos para você dar os seus primeiros passos e a gente iniciar o nosso programa de acompanhamento. Você vai ver que vai ser show de bola, Sheila. Vou estar te esperando, viu?
A Yuri entrou agora, um beijo enorme, que está cada vez mais linda, cada vez com as doenças autoimunes já em remissão, já perdeu peso, tá lindona. A Ivone mandou aqui, Hashimoto e menopausa, fala algo, coloca na caixinha de perguntas que a gente conversa, tá bom? Eu vou colocar a caixinha de pergunta agora, finalizando aqui, e aí o que ficou ainda que não é sobre essa live, aí a gente fala lá, tá bom? Não tem problema nenhum, porque aí fica mais organizado. A live de hoje a gente fecha aí sobre o glúten e, e o Hashimoto. Então você entendeu hoje como que o glúten piora, pode piorar e ser o grande vilão na sua, na sua abordagem, né, na sua questão do Hashimoto. Tá bom? A Marisa mandou aqui, sou do Rio Grande do Sul, consigo fazer o tratamento por consulta online? Sim, a gente também tem acompanhamentos online com os nossos clientes, que também dá muito certo, tá bom? Certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado a live. Espero que a live tenha sido rica para vocês, porque para mim foi algo muito bacana. Trouxe um conteúdo e tentei trazer da forma mais didática para vocês aprenderem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. A live está gravada e qualquer coisa me chama no direct e eu aciono aí minha equipe, tá bom? Um beijo grande.